Aqui conosco, sempre bom recebê-lo aqui, um forte abraço. Bom dia, Fernando, bom dia a todas e todos que nos dão prazer da audiência. Já está aqui um pouquinho todo mundo mais tranquilo com relação à máscara, né? E Deus permita que essa semana adiante a gente já comece a pensar em liberando as máscaras também nas partes internas, já que nas partes externas já foram liberadas. E meu grande abraço, meu bom dia e meu boa semana para todas e todos que nos dão prazer da audiência. Pois é, eu vou pegar isso até como ponto de partida. A gente está vivendo um momento um pouco mais tranquilo, não, né? Um pouco menos complicado em relação à pandemia. A pandemia nunca é tranquila, mas a gente espera que a gente esteja vivendo o começo do fim. Não é possível que não seja o começo do fim. E não apareça nenhuma variante nova aí. A gente espera isso. Isso mudou a rotina de todo mundo. Eu queria saber do senhor, como deputado também, como é que foi passar por esse momento? Pauleira. O que é que travou com isso e o que é que Pauleira. foi mais difícil? Eu até lhe digo que se a gente não tivesse tido essa pandemia, a gente ganhava a eleição em feira no primeiro turno. Porque a gente ficou parado, não podia andar, né? Não podia fazer o que mais eu faço, que é me comunicar com as pessoas. Eu gosto muito de visitar as pessoas, de andar no bairro, de correr trecho. E com a pandemia foi impossível. Além do que, chegou milhões e milhões aqui para os municípios, sem controle, e muita gente fez o que quis. Comprou cesta básica, fez não sei o quê, inventou que era para ir e outras coisas mais. Então a pandemia, ela mudou a rotina de todo mundo, ela criou dificuldades grandes para a nossa economia, principalmente para os mais pobres, que aí, por incrível que pareça, depois da pandemia o Brasil concentrou mais riqueza, ampliou o número de ricos na lista da Forbes, que é a lista dos ricos do mundo, e a pobreza tomou uma dimensão sem precedente. Eu vi agora uma pesquisa que 71% da população brasileira está endividada, que 46% está muito endividada, ou seja, que o patrimônio não cobre as dívidas. Imagina. E sem contar que você, além do desemprego, que é uma tragédia, você ainda vive uma situação que é a perda de salário, ou seja, as pessoas estão ganhando menos, muito menos hoje. E isso é muito trágico. Então a pandemia, ela teve esses aspectos econômicos, só a de saúde nem se fala, gente, porque feira, posso dizer a vocês, morreram mais de 1.600 pessoas. Se você for botar, porque os números daqui é um, os números de lá de Salvador são outros, e a gente vai encontrando coisas que muitas vezes não foram controladas aqui, porque às vezes o paciente ia para Salvador, na volta não ficava como paciente de feira, enfim, e no controle da regulação dava dificuldade, além dos casos que iam direto para a feira sem passar na regulação, e por aí, porque as pessoas estavam em outra cidade, eu vi de feira direto para lá, então foi uma tragédia. A gente tem que ter cuidado, que eu acho, Fernando, que uma coisa que eu me preocupo, ontem eu estava pensando, eu tomei minha segunda vacina, minha terceira vacina em fevereiro. O mundo está mostrando que tem que imunizar. Dizem os cientistas, cada um diz uma coisa, é um negócio complicado, que a vacina dura 4 meses. Então, para todos os efeitos, eu estou perdendo aqui a validade da minha vacina quando? Fevereiro, um mês de fevereiro, né? Março, abril, maio, junho. Então eu tenho que me vacinar de novo. Estou dizendo um exemplo. E as pessoas que vacinaram antes de mim. Não é garantido, né? Eu tomei a terceira dose da vacina e menos de um mês depois eu tive a Covid. Mais frágil. Não, foi super tranquilo, graças a Deus. O problema que eu tenho medo do que está acontecendo é o seguinte: a humanidade, ela é complicada. Você quer ver uma coisa? A vacina diminuiu essa confusão que Bolsonaro fez nas redes, essas coisas de narrativa que por trás de interesse econômico. Porque se ele controlasse vacina, ele queria comprar vacina. Ele não quis controlar a vacina, está todo mundo vendo isso agora lá em Brasília. É porque ele queria fazer o esquema dele. Tanto é que queria botar uma vacina que não tinha nem sido testada. O esquema era montado. Quando caiu na mão de Dória, porque Dória é quem o Butantan está lá, não é isso? E o Oswaldo Cruz, ele não controla, e ali não tem como fazer esquema, ele retou. E foi o que aconteceu. Todo mundo, a CPI mostrou isso. Pois bem, essa onda que eles fizeram contra a vacina, o Brasil hoje tem uma cobertura vacinal para as crianças menor do que tinha no passado. Não tem sentido isso. Quer dizer, a gente que sempre teve uma cultura de vacinação, né? Todos nós temos alguma roncha ou alguma marca, melhor dizendo, nos braços, né? Que antigamente era aquelas pistolas de bufo e todo mundo tomava vacina e todo mundo ia... Era uma coisa da cultura do brasileiro. Hoje está essa polêmica e daqui a poucos meses a gente vai ter muitas variantes, tem várias variantes rodando no mundo. Imagina se a gente está aqui. Eu acho que tem que começar a pensar agora
na cobertura vacinal em todo o país, e os municípios têm que se preparar para esse processo de vacinação permanente. Até que a gente... Porque a humanidade, como eu disse, ela brinca. Ela faz de conta que controlou, dominou essa doença, é uma doença nova ainda, e Deus permite que a gente não tenha que voltar a viver o que já vivemos. Deputado, o senhor está no último ano do atual mandato, né? Obviamente é natural candidato à reeleição, mas que balanço que o senhor faz do mandato, tendo em vista que a gente teve a pandemia aí também no meio, né, que modificou a vida de todo mundo, mas que tipo de balanço que o senhor faz do seu mandato como deputado federal até aqui? Olha, eu acho que uma experiência, primeiro eu peguei pandemia, né? O negócio complicou assim um pouco a gente no que diz respeito à execução do mandato. 2 anos você tendo que estar nas redes sociais, andando de máscara, uma campanha eleitoral que a gente fez toda de máscara. Não sei como é que eu não peguei a Covid na campanha. E todas as dificuldades que a gente pôde encontrar. E viveu o pior momento do país, eu acho que da República. A gente viveu... E a farsa, né? Você pensar bem, ó. Tô falando aqui, gente, me esqueça até que eu sou do PT. Só faz de conta que eu sou um observador que estava lá assistindo. Que eu vou falar aqui um pouco fora da plano ideológico. A reforma trabalhista era para melhorar a geração de emprego e renda, né? Destruiu. Precarizou. Hoje você vive a loucura que a gente vive hoje da pejotização. Todo mundo agora contrata um PJ, né? Que não paga direito nenhum. Certo? Não é assim? Ou então o cara vai ser Uber. Não é assim? Ou trabalhar em outro aplicativo, não é assim? Sem nenhum direito social, sem nenhuma reserva, sem nenhum FGTS, sem nenhum 13º, sem nenhuma férias, sem nenhum direito praticamente. Ganhando muito menos, trabalhando às vezes 14 horas por dia, criando pessoas estressadas, empobrecidas, angustiadas, enfim. Essa foi a reforma trabalhista que eles fizeram. Gerou alguma coisa? Nada. Acho até que tinha que modernizar as relações trabalhistas. Nunca fui contra. Tanto é que eu sou advogado trabalhista também. Pois bem, vamos lá. Vamos vender a distribuição de gás. Vai reduzir em 3 vezes o valor do gás. Mentira. Canalice. Entregaram o gás. A confusão da Ucrânia é o quê? Grande parte é o gás que eles não querem. A Rússia não quer abrir mão. Aqui a gente entregou de mão beijada, vendida barato, e entrega aos interesses internacionais, e o gás hoje é 3 vezes mais caro. É assim? A Petrobras começou lá na onda do vamos dolarizar, vamos vender, lá no seu Temer. Foi assim? Onde é que estamos hoje? 3 vezes mais caro o combustível, dolarizado, que não existe isso, você ser produtor de petróleo e exportar petróleo para comprar refinado. 400 e tantas empresas novas de distribuição, de importação. Quando você olhar, são os filhos de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano, tudo com empresa de importação. Tomaram conta do Estado brasileiro, pegaram o patrimônio e botaram na mão deles. Petrobras hoje é uma tragédia. E Deus permita que a gente possa impedir que ela seja privatizada, porque no mundo, você vai procurar nos últimos 50 anos, algum país do mundo vendeu petróleo do seu controle? Algum país do mundo vendeu energia, a Eletrobras foi vendida. Então eu assisti tudo isso, lutei contra tudo isso. Algumas coisas a gente conseguiu vencer, como vencemos nessa parte da pandemia, a gente conseguiu inverter o que eles queriam. Pandemia, você imaginar que eles queriam na pandemia 3 parcelas de R$200, é o que Bolsonaro queria, e a turma dele. Você imaginar isso, você imaginar que não compraram vacina, você imaginar que 1/3 do que está aí podia ser pessoas que podiam ser salvas se tivessem comprado vacina a tempo. Então foi um mandato cheio de dificuldades, mas ao mesmo tempo foi um mandato que me mostrou, me abriu muito o mundo do ponto de vista da necessidade que a gente tem que ter de pensar na política a partir da política, não a partir da politicagem, a partir do conviver bem até com os adversários, sempre procurar relacionar mais as ideias do que o campo pessoal, o campo de interesses individuais. E para mim foi um mandato importante. E agora estou indo para a reeleição, e aí Deus é quem sabe o que é que vai acontecer, e o povo lá na urna. E a configuração da Câmara nesses 3 anos e pouquinho, né, caminhando para 4 anos, como é que o senhor analisa, e a própria produtividade, né, da Câmara em relação às suas comissões e tudo mais? Como é que o senhor viu esse cenário quando chegou até como neófito naquele novo ambiente ali? Eu fui líder de governo 8 anos, então já conhecia o mecanismo do funcionamento do legislativo. Então não tive muito problema quando fui lá.
compreendia como é que os raciocínios funcionavam. Houve uma produtividade até, diria você, grande, mas como se fosse um fim de feira. Como quem diz, aqui a gente só vai governar um governo e vamos fazer a limpa. Reforma previdenciária foi assim, por pouco não sai uma reforma tributária que ia destruir o Nordeste e os pequenos estados menores e os municípios menores. Por pouco a gente não viu e estamos lá segurando a vinda dos Correios, que seria uma tragédia. O mundo hoje vive de logística. O mundo moderno é o quê? Logística. Tanto é que a DHL, que é a maior empresa de logística do mundo, que faz correio aqui também, ela era controlada pela Alemanha. A GDLog é controlada pela França. O mundo vive de logística, o mundo vive de fomento, tanto é que os países que antes pregavam o liberalismo hoje estão fazendo bancos públicos, lá na Inglaterra e no Reino Unido, e por aí vai. Os Estados Unidos botou quase 1 bilhão e 600 milhões de dólares para fazer fomento. Só para você ter noção do que é fomento hoje nos Estados Unidos, eles estão botando agora 1 bilhão e 200 milhões de dólares só para fomentar a produção agrícola, botando na mão do agricultor, e ele quer que ajude dinheiro vivo. É o fomento, é a logística e a energia, né? Que a gente tem assistido aí, essa que eu falei agora há pouco, a venda da Petrobras, a venda da Eletrobras, quando o mundo todo está, ao contrário, buscando investir, os estados do mundo estão buscando investir em energia. Controle do seu petróleo, controle da sua potência energética, ampliação do seu potencial energético. Então, quando eu cheguei lá, eu vi essa produção acontecer, mas uma produção contra o país. E foi, assim, muito trabalhoso. E vi também uma coisa que me preocupa muito. O parlamento, ele tomou uma dimensão que não existe no mundo que o parlamento brasileiro está fazendo. Você pensar que tem ali o Centrão, que controla hoje o orçamento. Imagine que o Cunha, que foi, todo mundo sabe o que é que deu, que foi quem comandou o impeachment Dilma, a gota d'água, além de outras situações internacionais e os seus Aécio da vida, suas pautas bombas da vida, que gerou toda aquela crise com Dilma, que era uma crise fiscal que na época, você pensava que naquela época tinha 32 bilhões de déficit, imagina, isso resolveria no estalo. Hoje a gente chega a ter 700 e tantos milhões, agora vai novamente estourar. Pois bem, quando você chega lá, o parlamento brasileiro, o que ele fez? Ele começou a querer controlar o orçamento. Cunha pediu 300 milhões de emenda indicativa a Dilma. O que era emenda indicativa? Você diz o governo, a gente vai botar, o governo bota. 300 milhões. 300. Pois bem, Dilma disse não dou. De manhã, de tarde, estava lá, liberado que iam criar a comissão especial do impeachment. E foi aí que começou a tragédia do golpe. Hoje, esse mesmo grupo, que não é mais Cunha que está administrando, já tem outros, e até mais inteligentes do ponto de vista do polimento do que fazem, estão comandando 46 bilhões do orçamento. O tal orçamento secreto é uma tragédia para o país. Estão tirando dinheiro de recursos das políticas públicas. Você vê Feira de Santana. Nós do PT, administrando o governo federal e estadual, botamos 6 bilhões aqui em 12 anos. O que é que botou aqui em Feira? Lembra aí o que é que botou de Temer para cá? Nada. Nem vão acabar sem inaugurar até a duplicação da 117 e 101, que começou lá em Dilma. E lembre, acabou Minha Casa Minha Vida 1, acabou Luz para Todos, não teve mais o PAC, não veio mais um ônibus, não veio mais um caminhão, não veio mais um trator, não veio mais nada para a prefeitura. Você lembra que na época de Dilma veio tudo para cá, não veio investimento de infraestrutura, saneamento zerou, não tem um centavo. Mas a gente botou aqui, os governos do PT estadual e federal, botamos 650 milhões só para saneamento, sem contar fornecimento de água, que vai a quase 1 bilhão. Então você olha para tudo isso e você enxerga o quê? Uma situação total anomalia do que a gente precisava para o Brasil, que era um país que vinha em desenvolvimento. Então, nesse primeiro mandato, o que me assusta é ver um executivo cada dia mais nas cordas, eles propondo o semipresidencialismo, e a gente vivendo uma situação de poder assistir a vitória do Lula, que é o que está apresentando aí. Nós estamos com essa perspectiva, com essa esperança de que isso aconteça. Não vamos contar com vitória antes das urnas, né? Mas corre o risco de Lula vencer as eleições e eles terem um parlamento num caminho inverso, como já fizeram por 2 governos. O governo de Bolsonaro está aí sobrevivendo, porque Bolsonaro não tem comando nenhum. É um comandado. Lá ele rateou o governo,
cada um pegou sua parte, cada um foi fazer seus esquemas de entrega e estão aí, nessa situação que graças a Deus nós conseguimos resistir até aqui, mas não está fácil. Vai ser muito difícil a gente reconstruir o Brasil a partir desse cenário. Estamos conversando com o deputado federal Zé Neto, no oferecimento do Colégio Santo Antônio, referência em educação de qualidade. No CSA, seu filho tem formação socioemocional, acompanhamento psicopedagógico, educação bilíngue, espaço verde, aulas de empreendedorismo e robótica. Colégio Santo Antônio, identidade com a educação. Stand Grill, todo bom prato precisa de uma boa receita e toda boa receita precisa de um espaço gourmet completo para ficar no ponto. Na Stand Grill você encontra tudo para deixar seu espaço gourmet preparado para desfrutar de momentos e cardápios especiais, com churrasqueiras, panelas, eletrodomésticos, equipamentos dos mais modernos. Stand Grill transformando seu espaço gourmet em um espaço todo seu. Stand Grill, Avenida João Duval, Estação Nova. O WhatsApp é o 981018535. Também para a Rios Delicatessen, sempre pensando no melhor para o seu cliente. A Rios também está trabalhando nesse período de pandemia com sistema de delivery. É só clicar e pedir suas delícias pelo WhatsApp no 759-9180-5838 que seu produto chega até você. Rios Delicatessen é gostoso, tá na Rios. Peça por delivery no 99180-5838. Foco Empreendimentos chegou agora aqui em Feira de Santana, o sítio Talismã, localizado em Humildes, a 5 minutos da BR-324, áreas a partir de 500 metros quadrados, com toda a infraestrutura, rede de água, energia elétrica. Garanta já o seu lote com a melhor parcela do mercado, a partir de R$295. Escolha certo, realize um excelente investimento. Central de vendas no 759-9812-1836, realização Foco Empreendimentos. E de Ricarte, distribuidora de autopeças da linha pesada, agora também com a linha leve no atacado e no varejo. Uma parceria sólida com fornecedores e clientes. A de Ricarte é distribuidora de peças automotivas com mais de 40 mil itens do segmento leve e também do segmento pesado. De Ricarte, distribuidora de autopeças, confiança e credibilidade há mais de 2 décadas. Avenida Rio de Janeiro, 724, em frente à Vila Olímpia, na Pedra do Descanso. Nova loja também na Rua São José, número 332, Baraunas. Ligue no 2101-6100, acesse diricarte.com.br. São 8 horas e 23 minutos em Feira de Santana, 8h23. Bom, deputado, esse ano é um ano de eleição e eu queria saber do senhor como é que o senhor está analisando todo o cenário, né? A nível nacional, a gente teve uma mudança recente, foi a desistência do Sérgio Moro a concorrer a presidente da República. O João Dória chegou a desistir, depois desistiu da desistência. No mesmo dia, deve se lançar candidato de qualquer forma, deixou o governo de São Paulo. E aqui na Bahia, a gente tem, figurando, né, na disputa, de acordo com as pesquisas, como principais nomes, o nome do DEM e o nome do PT. Né, o Assemineto e o Jerônimo Rodrigues, que inclusive esteve ontem aqui em Feira de Santana, né? O senhor pode até falar um pouco a respeito disso também. Esteve um momento aqui na cidade também. A gente está vivendo o momento de pré-campanhas e os candidatos já circulando também pelas cidades baianas. Como é que o senhor vê o cenário, tanto a nível nacional como a nível estadual, para as eleições de 2022? A nível nacional, eu acho que o cenário está muito polarizado, não vai ter terceira via. Olho assim, às vezes, pelo raciocínio. Pelo pouco que eu conheço de política, eu não estou vendo espaço para a terceira via. Espaço vai ser para polarizar ainda mais, eu acho. Até porque você viu aí a formação, que tem uma leitura que tem que fazer, é como ficaram os partidos, né? O partido que mais cresceu foi o PL, que era o partido mais envolvido em corrupção no Brasil. Tá aí. O partido que mais cresceu, por incrível que pareça, é o partido do Mote Tirada Paladino, que mais falou em combate à corrupção, não sei o quê. Tá lá o PL, com o presidente da República, com 72 ou 75 deputados. É o maior partido, imagina. O partido que mais perdeu dos grandes foi o partido que foi criado aí, o novo DEM, né? União Brasil. Perdeu deputados. Não cresceu. E o PT continuou onde estava e com o pé no chão. E deu uma crescidinha, tá aí.
PT. A gente está agora, acho que em terceiro. Então, essa leitura que eu estou te fazendo, para te mostrar que a tendência é o quê? Uma polarização que se expressa muito na janela partidária. Como ficaram as forças e para onde elas migraram. E a nível de São Paulo, o que houve foi aquele escândalo, né? O Dória ia ser candidato, o vice disse: se você for candidato, eu te impeachment sai amanhã. Porque você combinou comigo que vai me entregar, você vai me entregar, porque eu sei coisa de você aqui que você perde rapidinho a sua condição de governador. Imagina que nível chegou a política em São Paulo. E aí Dória recua, que não ia para canto nenhum também. Então a gente está vivendo a polarização. A minha preocupação com esse processo eleitoral todo ainda é, como eu disse a você agora há pouco, o parlamento. Você que está me ouvindo, escolha seu presidente, escolha seu voto, mas vote no deputado que vai dar sustentação a ele. Vote no senador que vai dar sustentação a ele. Porque não tem coisa pior do que chegar lá em Brasília e ver um presidente como que está aí. Que tá agora mesmo a migração para o PL não é por causa do presidente que comanda, é por causa do presidente que não comanda. Que a turma migrou porque quem manda nele é o parlamento, é o grupo de deputados e senadores que estão fazendo o que querem com ele. Então é um presidente fraco. Mas mesmo assim o cara vai votar nele ou em alguém que dê sustentação a ele. Quem vai votar em Lula, procure dar sustentação a Lula. Porque senão a gente vai viver o que eles estão querendo fazer agora, não vão conseguir. Estão propondo lá, Fernando, o semipresidencialismo. Uma espécie de parlamentarismo branco, agora, de controle do orçamento e de controle das ações do executivo. Quer dizer, é uma situação temerosa. Então a gente vive essa situação. Aqui na Bahia, a gente teve um momento difícil para a gente, que foi a história do PP, né? Que o PP queria sentar na mesa, só que aqui ele não é como São Paulo, que lá em São Paulo o outro disse: ó, se você não tem, vou fazer seu impeachment amanhã. Olha que coisa, como é que chegou. Aqui não chegou a esse nível, mas o PP, que eu tenho muito respeito e carinho pro João Leão, pessoal, a Cacá, que é meu vizinho lá em Brasília, mas eles tentaram a todo custo uma situação que podia acontecer, e não aconteceu. Eles queriam que acontecesse, que era João Leão ser governador. E aí, como tinha a possibilidade de Rui ser candidato a senador, eles acharam que era que na cabeça deles, Rui tinha que ser senador a custo de interesses outros que não eram o do conjunto dos partidos que fazem a nossa aliança. Quando sentou para os partidos que fazem a aliança discutir quem era o senador, bom, era Otto. Foi o que a maioria dos partidos disseram. E o próprio Rui reconheceu que a candidatura de Rui para o Senado era se Otto topasse para governador, que não tinha se preparado para aquilo. E o óbvio aconteceu. O PT, que sempre teve a cabeça, continuou com a cabeça. Está aí Jerônimo, uma escolha maravilhosa, está me surpreendendo, está muito bem. E ontem a gente fez um evento aqui nos Ilhas maravilhoso, foi até o aniversário dele, você vê em que nível a gente está. Aí daí o PP diz o quê? Vou sair. Se não me der a governadoria, eu vou sair. E saiu, foi pro lado de lá. Então criou um momento de desconforto pra gente. Mas a gente tem um jogador chamado Jacques Wagner, que é um capitão do time. Cara que sabe jogar o jogo, sabe fazer política. Wagner sabe ler a política. E conhece a política da Bahia como ninguém. E o golpe foi dado. Golpe no bom sentido. A devolução dele para eles. Trouxe o MDB, que é o presidente da Câmara, o Geraldinho, e trouxe mais 10 vereadores de lá do time de Neto. Além de trazer muitos prefeitos e além de trazer tempo de televisão. Então foi a gente preencheu o espaço que Leão saiu, e eles é que estão hoje com dificuldade, porque me parece que o daqui de Feira não vai ficar na chapa majoritária como queria. Marcelo Nilo me parece que também não vai. Os evangélicos querem esse espaço, mas já tem uma disputa com o PDT. Então tá nessa pegada aí. E já saiu lá, o PSDB já abriu mão da chapa, mas não está satisfeito. Então acho que eles vivem um momento difícil. Ontem saiu uma pesquisa interna aí, todo mundo que está na política, todo mundo não, mas quem está no métier já viu a pesquisa. Jerônimo cresce, Roma cresce e tira lá do candidato da União Brasil, o ACM. Então eles estão desesperados e Jerônimo crescendo. E quando diz que Jerônimo vai com Lula, que é o candidato de Lula, aí já está dando quase empate técnico, e a gente vai
buscar essa diferença nos próximos meses, como aconteceu com a primeira eleição de Rui, e acho que a gente tem tudo aí para ganhar a eleição. E se o ritmo for como eu vi ontem, como eu vi lá essa semana com Lula lá em Salvador, eu acho que a gente tem tudo aí para repetir a dose das últimas 4 eleições, onde a gente ganhou as eleições, todas elas no primeiro turno. E a desistência de Wagner, como é que o senhor viu, deputado? Porque por muito tempo era um nome que estava sendo preparado de fato. A gente chegou ao entrevistar aqui e ele falava, eu serei candidato, né, há um entendimento. Naquele momento a gente até perguntou, foi uma entrevista que a gente fez em rede, salvo engano, foi o nosso querido Léo Valente, lá de Santo Antônio de Jesus, que perguntou já de algumas especulações de que o candidato poderia ser Otto e que não seria um candidato, podemos dizer assim, puro sangue por ser PT, né? Claro, dentro da composição já há muito tempo, mas seria outro partido, o PSD. E ele, na época, falou que não, que seria ele, que o entendimento era por ele. E depois que teve essa confusão aí com o PP, chegou a se colocar no cenário as especulações que o candidato seria Otto mesmo. Depois, não, o candidato vai ser próprio do PT, mas não será Wagner. Aí, quem está de fora do jogo fica até com a impressão, no bom baianês, Wagner se retou, disse agora também não vou. O que é que aconteceu de fato? Como é que o senhor viu isso? Não foi isso, olha, eu entendo hoje Wagner. Primeiro que Wagner é muito importante no cenário nacional, que não está fácil. Lula tem tudo para ganhar as eleições, mas tem que fazer o quê? Administrar bem o jogo. Tem que buscar composição e uma aliança e pacificar o país. Ter buscado, como ele buscou, o Alckmin para dizer, aqui a gente vai ter vai deixar de lado as nossas disputas ideológicas e buscar um caminho que dê mais consenso para o país encaminhar suas necessidades. E se buscou o quê? O centro-direita, o centro, para dialogar. Não tem jeito, senão você não governa. E Wagner sabe fazer isso. Wagner sabe conversar com esse centro da política e dialogar esse centro. E criar situações que são necessárias para você ganhar a eleição com Lula, mas ter como governar. Então, a importância dele nesse jogo nacional é muito grande. Ele já vinha dizendo, desde o começo, você lembra que ele dizia que vai ser candidato, o certo é que tivesse uma renovação. E ele foi vendo o cenário, assistindo o cenário, analisando o cenário, depois ele viu, esse aqui vai ter que renovar. Não vai ser mais eu. Eu tenho outra tarefa aqui nessa história. A gente vai repetir uma história que não tem porquê. E aí foi o que ele fez. Então, o Wagner, a opção dele está clara. Tanto é que você vê, ele não saiu do jogo aqui. Que arquitetou toda essa movimentação que deu o MDB, que ajustou as coisas com o PV, que ajustou as coisas com a base de deputado estadual, federal. Quem está montando o esqueleto de toda essa caminhada é Rui e Wagner. Mas Wagner não tenha dúvida, é quem é o arquiteto maior dessa situação da política baiana. Então, eu hoje entendo bem, que na hora foi horrível pra gente. Eu mandei uma carta para ele, que eu não tinha condições de falar, porque eu estava, como é, Wagner, porque você não falou isso antes? Eu até aceito que devia ter falado antes, mas eu acho hoje que a gente ganha e a gente tem que escolher um nome e lançar. Claro que o nome inicial era Otto, que aí diz, eu não estou preparado para ser candidato, mas eu vou para Senado e a gente vai lançando do PT. Pega um cabra bom aí do PT, uma companheira boa, tinha 3 nomes, e o nome desagou no nome de Jerônimo, que já mostrou, foi secretário de Desenvolvimento Rural, conhece o interior, ninguém se engane. O pessoal perguntou, eu não conheço Jerônimo, mas Jerônimo conhece a Bahia. E vocês vão conhecer Jerônimo bem. Secretário da Educação, estão fazendo a maior transformação da história da educação baiana. Olha que a gente passou aí algum tempo analisando o que fazer, estamos fazendo bem. Essa semana lançamos o Mais Bahia, que é um programa incrível. Esse programa vai fazer com que as escolas possam contratar regentes de banda de fanfarra, capoeirista para ensinar capoeira na escola, artistas, reforço escolar, abrir para uma comunidade com um maior elo de cumplicidade da escola com a comunidade, da comunidade com a escola. E outras situações aqui em Feira tem um investimento de 120 milhões de reais.
Só dos 2 núcleos que a gente está fazendo, esses são 2 núcleos, um na FAMPS, Núcleo Poliesportivo e Cultural. Inclusive o da FAMPS está ficando uma maravilha. Recuperar o campo, aquele ginásio recuperado, uma escola nova, só a escola da FAMPS ali vai ser uma coisa maravilhosa. Investimento de 26 milhões ali. Você vai ter centro de lutas, auditório, laboratórios, e o outro aqui no Gastão ali, entre o Gastão, o Estadual e o Luiz Eduardo. Então, o Jerônimo é esse cara que está comandando esse investimento, que no total vai a quase 4 bilhões de reais só na educação nos últimos 2 anos. E ele, evidentemente, que tem preparo e tem expertise como administrador que foi e conhece bem o executivo para ser o nosso candidato. O Wagner estava certo. Renovou a política, deu uma energia, um alto astral extraordinário. Se você tivesse, Fernando, no encontro com Lula, no encontro de ontem, você ia ver o que eu estou dizendo. Nossa turma está com todo o gás e essa renovação aí, essa nova, esse novo desafio foi muito importante para tirar muitos que estavam assim, Wagner vai ser o candidato, vai ganhar de novo, Lula vai ganhar, e não funciona assim, entendeu? Funciona a gente, todo mundo andando com humildade, com muito trabalho, com muita determinação. Claro que eu digo aqui que eu confio, acho que a gente pode ganhar no primeiro turno. Estou dizendo aqui que a gente tem esperança disso. Mas claro que eu sei que tem muito que trabalhar. E é isso que Wagner queria. Eu acho que o jogo está bem montado e a gente vai para uma eleição mais disputada do que a anterior, porque a anterior realmente foi o ex-prefeito daqui teve uma performance muito frágil, mas agora, de uma forma ou de outra, é mais competitivo do que ele, mas a gente vai ganhar como ganhou nas outras 3 e vamos lutar para isso. As outras 4, né? E para a gente encerrar, eu queria falar sobre a representatividade de Feira de Santana, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Como é que o senhor vê? A gente já teve muito mais representantes, hoje a gente tem na Câmara Federal o senhor e a deputada Daiane Pimentel, que são 2 candidatos naturais à reeleição, e na Assembleia o Ângelo Almeida, Carlos Geilson e Arimateia, né? Ou seja, 3 deputados estaduais, 2 deputados federais, já chegamos a ter aí de estaduais 5, né? Na época do senhor, inclusive, né? A gente teve 5 e tivemos 3 ou 4, né? Federais, chegamos a 4? 3, né? 3 federais. Como é que o senhor vê a representação hoje de Feira e dá para a gente passar a ter mais representantes? Deixa eu te contar aqui o que é que eu acho, sinceramente. Tem gente que é de Feira, mas não está tão em Feira. Concorda? Robson não é de Feira, tem um escritório comigo aqui, está aqui toda semana. E você abre aí, toda hora está na rede, está aqui nas rádios, está no dia a dia, está nos eventos, está construiu aqui todas as vezes que eu fui candidato a prefeito, ele estava junto comigo aqui construindo. Então, eu acho que sim. Tem que ter gente de Feira, mas tem que ter gente compromissada com Feira. Não adianta ser só de Feira. Tem que ser de Feira e compromissado com a cidade. Porque tem gente que é de Feira e não está compromissado com a cidade, não está no dia a dia. Então, é uma coisa e outra. E o outro aspecto é que, olha, 2019 eu chamei aqui a turma da imprensa, os empresários, movimentos sociais e fiz lá o aniversário de Feira em Brasília. Lembra disso? Foi maravilhoso. Chamei o prefeito, chamei Zé Carneiro, fomos de gabinete em gabinete pedir emenda. Feira pegou um volume bem razoável de emendas. Eu coloquei emenda, Taiane colocou, todo mundo colocou. Pois bem, veio a pandemia, né? O dinheiro foi todo para a pandemia, eu botei meu dinheiro quase todo na pandemia. Feira eu botei 3 milhões lá para o hospital, botei por Dom Pedro, botei para o hospital, o cara estudou, botei aqui, sei lá, uns 9 milhões ou mais, só na pandemia. Daí, acabou a pandemia, vamos falar em representatividade. Aí você precisa de quê? De um deputado que represente sua cidade, que defenda os interesses do seu povo, né, assim, que traga emenda. Pois bem, o prefeito não foi lá buscar, a turma dele não se movimentou, Feira não tem quase nada de emenda dessa vez. Alguma coisa restou de alguém que tem interesse eleitoral que está fazendo sua parte, mas o prefeito não cavou. E chega ao ponto de, por exemplo, eu botar aqui emenda para fazer uma obra ali no Tomba, que eu vou entregar eles depois da manhã, espero que eles não recuem, ou que eles recuem do que eles querem fazer, que é a Praça do Tomba, 4 milhões de reais, tem 1,5 milhão lá, meu. Lá deve ter agora meu na prefeitura de emenda parado, sem resolver os assuntos, algo em torno de mais 1,2 milhão.
ou mais, sem contar que eu estou botando muita coisa em feira para ela acontecer sem precisar passar pela prefeitura. Precisa da autorização, mas não precisa da autorização do prefeito, precisa da autorização da obra. Como agora, por exemplo, a gente está botando 1.600.000 lá num projeto lá na Lagoa Grande, mais 3,5 milhões. Só lá, está se botando lá 4.700.000. 4 milhões, não, 5.100.000. Pois bem, representatividade a cidade precisa, mas precisa que o prefeito colabore, não só comigo, porque eu estou botando dinheiro na cidade e ele não está botando para rodar. Você acredita que eles passaram mais de 2 anos e meio para liberar um recurso para comprar um carro para o lado do Irmão Velho, que eu passei o dinheiro? Agora, graças a Deus, do lado do Irmão Velho se resolveu o problema do associativo que eles tinham, uma coisa administrativa, e agora eu passei 100 mil diretamente para eles, para comprar fraldas, essa coisa aí, que é um trabalho maravilhoso que eu acho incrível ali. Mas eles passaram mais de 2 anos para entregar o dinheiro do carro, para comprar o carro. Quando compraram o carro, não fui eu que botei a emenda? Deixa eu te contar, você não acredita. Tiraram meu nome do carro e botaram a plotagem da prefeitura, que nem o lado do Irmão Velho tem um nome na plotagem. Quer dizer, gente, eu concordo com você, mas se o município não ajudar também a fortalecer a construção da política, ninguém vai se interessar em fazer política em feira, porque, primeiro, é um toma lá da cá que ninguém nunca imaginou o que está acontecendo na cidade. Todo mundo viu o que aconteceu na eleição. A prefeitura é diria você, um espaço impenetrável. Essa situação dos professores essa semana, um absurdo. Que é aquela agressão, e o prefeito achar que é normal, e ainda chegou ao ponto de dizer que a guarda municipal, que é claro que tem quem comanda, ela não faz o que ela quer, que usou a força necessária. Que é isso, gente? Que força necessária? Totalmente discrepante. E outra, ainda chegou ao ponto que eu acho que aí começou a embolar as coisas, de dizer na imprensa, não sei se foi aqui, que ele disse que não tem, ninguém acredita, que ele não precisou de merenda escolar, porque estavam reclamando que as escolas estão sem merenda escolar. E está mesmo. Imagina, o recurso é carimbado, por que está sem merenda escolar? Nós agora ampliamos 8 vezes o valor da merenda escolar, porque a gente está acreditando que a merenda escolar saiu acho que era 32 centavos por dia para cada estudante, e foi para 2,50. E quem está no tempo integral foi para R$5. Por quê? Porque a gente acha que é importante. Durante a pandemia a gente entregou quantas vezes o vale alimentação, e ele chegou ao ponto de dizer que a merenda escolar não era essencial para começar as aulas, e que ele nunca precisou de merenda escolar, e é médico e estudou no municipal. Quer dizer, esse ambiente que a gente vive na cidade, criou aquele trauma todo, e criou aquela confusão toda, não sei o quê. Então, você está certo. Feira precisa de mais representação. Mas é preciso também que quem faz política em feira humanize a política. Eles não vão encontrar uma vírgula minha de perseguição a ninguém, que não é minha praia. E não vai encontrar uma vírgula nossa, assim. Agora mesmo eu estava ligando aqui para a menina do Dom Pedro, para a Sandra. Esse ano, do ano passado para cá, acho que eu botei mais de 2 milhões no Dom Pedro. Vou buscar um jeito de botar mais uns 500 mil. Estou tentando arranjar uma solução lá com minhas emendas que estão na Secretaria de Saúde do Estado, ver se eu consigo colocar algum custeio, porque o Dom Pedro está para fechar as portas. Está para fechar as portas. Aquele hospital, que não sou eu que comando, quem comanda é o ex-prefeito. É bom dizer isso. Ele é quem comanda com o grupo dele. Ele é que comanda os irmãos lá da Santa Casa. Todo mundo aqui na feira sabe. Ele que escolhe o provedor, ele que escolhe o que ele quer. Mas quem botou lá os 2 núcleos de câncer foi o PT. E com minha ajuda. Quem botou lá o credenciamento de cardiologia fomos nós. Quem botou o 10 leitos de UTI lá fomos nós. Quem botou lá e credenciou o transplante de rins fomos nós. Então, como é que você faz política numa cidade e que os interesses da política são maiores do que os interesses da cidade? Aí você pergunta, a gente quer ajudar lá o Dom Pedro, mas eles estão ajudando? Essa semana, o que é que eles fizeram? Tem 2 semanas. Cortaram o credenciamento das UTIs. Das 10 UTIs do Dom Pedro, que aliás eles disseram quando fecharam o hospital de campanha que não precisava do hospital de campanha, porque tinha 10 UTIs no Dom Pedro, que eles podiam, com o Dom Pedro, atender os interesses da cidade e voltar a fazer cirurgia, que não voltaram. Feira hoje faz menos de 20% da cirurgia que fazia 10 anos atrás, e o Clécio Andrade sobrecarregado. Então esse ambiente da política de feira, para a gente ter mais representação, tem que mudar, e o diálogo tem que estar mais presente. O palanque ficou lá atrás. Você disputa política, eu faço disputa aqui com eles. Acabou o palanque, é quem tem que fazer.
olhar para a cidade, para criar um ambiente de política que possa fazer com que as pessoas também se motivem a vir fazer política em feira. Feira precisa de mais representação, tanto estadual como federal. E eu espero que dessas eleições a gente possa renovar nosso mandato e apareçam outros para participar da política e ter espaço. E eu, quando defendo o nome de Robson, eu defendo, pergunta, você trouxe alguém de fora? Eu trouxe alguém de fora que está aqui, mas eu desafio aqui hoje, está feito o desafio. Quem já fez mais evento em feira aqui do que o Robson? Quem já participou de mais eventos? Quem já botou mais dinheiro aqui em feira do que o Robson? Que está botando junto comigo. E não é pouco. A gente está trabalhando e muito. E quem já trabalhou mais dentro do governo, ou dentro das instituições aí do Estado e da União, para trazer recursos aqui do que o Robson? Porque é isso que eu estou te dizendo. A gente também tem que lembrar que quer fazer política em feira, tem que ser feirense, não sei o que, essa onda que criam sempre, mas tem que estar aqui dentro trabalhando, entregando e mostrando à população o seu trabalho, a sua entrega. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer a visita, né, e desejar aí sucesso no prosseguimento do ano de 2022, que a gente tenha de fato essa pandemia sendo realmente superada, que é o que a gente espera, para que a vida volte mais perto do normal. Forte abraço. Eu que agradeço e já está com filho, né? Você é menino, né? Já tem um menino de 2 anos e uma menina para chegar em maio agora. Isso. Eu sou menino, me lembro que eu nasceu. Já tem 2 anos. Nasceu no comecinho da pandemia. Agora veio uma menininha também aí para fechar a produção. Eu tenho 2. E é rápido, viu? Maria tá com 16, vai fazer 17. E Luísa tá com 11, fez 1 essa semana. Luísa tá mocinha, é rápida demais. Aproveita. Essa é a parte boa da vida da gente, a família. Sem dúvida. Ontem mesmo eu estava exausto aí, teve o casamento de um artista aqui que Maria gosta de. Tiago, aqui não gosto dele. Eu quero aqui mandar meus parabéns para Tiago, para Tayana, né? A esposa dele. E dizer a eles que a festa é linda, né? Mas aí eu exausto, aí eu estava querendo ir, mas estava muito exausto, cansado. Mas quem manda a gente são as filhas, né? E aí meu pai, vamos embora, que eu quero me arrumar, eu quero ir. Deve se arrumou toda, parece uma moçona, né? Aí eu falei, eu vou, embora. Aí fui, fiz todo o gosto a ela. E, enfim, as filhas, a família da gente é tudo. Então eu lhe desejo sempre êxito na sua profissão aqui. Você é uma das boas revelações aqui da cidade. Feira tem a alegria de ter essas revelações na comunicação, algumas, né? E você é uma delas. E dar meu abraço aqui no Dilson Barbosa, que eu gosto muito, é um professor, uma figura que eu tenho muito respeito e carinho. E lhe dizer o seguinte, aproveitar também da sua audiência e deixar a minha solidariedade aí a Ribeiro. Ontem ele perdeu uma filha, rapaz, um negócio absurdo, uma bela perdida, né, lá em Terra Nova. Eu me lembro dela. Zaira, ela trabalhava ali na prefeitura, né? E eu me lembro, Ribeiro é um amigo, de vez em quando eu passo lá para visitá-lo. Então, Ribeiro, eu queria deixar aqui meus sentimentos. Eu liguei para ele ontem à noite, ele estava transtornado. E minha solidariedade à família de Ribeiro. Mais uma vez, um bom dia a todas e todos que nos deram o prazer dessa audiência. Uma boa segunda-feira e uma boa semana. Valeu, conversamos então com o deputado